Uh. Yeah. Yeah. 4. O tempo do trabalho. 1. O trabalho permanente. Já qualificamos de diversas maneiras o labor intelectual. Precisamos agora observar mais de perto suas diversas condições e antes de tudo o tempo que o pensador lhe consagra. O estudo já foi chamado de uma oração à verdade. Ora, a oração, diz o Evangelho, não deve ser interrompida jamais. Importa orar sempre e não cessar de fazê-lo. Sei que esse texto pode ser lido de maneira ampla. Significaria então, não deixe passar um dia, uma semana, um longo período sem dirigir-se a Deus. Mas nossos doutores sempre evitaram interpretar estreitamente tão grande conselho, tomaram-no literalmente e extraíram dele uma profunda doutrina. A oração é a expressão de um desejo. Seu valor provém de nossa aspiração interior, de seu teor e de sua força. Tire-lhe o desejo, e a oração se desfaz. Altere-lhe, e ela se modifica. Fortifique ou atenue seu impulso, e a oração alça voo ou perde suas asas. Inversamente, suprima a expressão preservando o desejo, e a oração, sob muitos aspectos, permanece intacta. Uma criança que nada diz, mas fixa um olhar ardente sobre um brinquedo em uma vitrine, e depois olha para a mãe que sorri, não formula mais comovente oração, mesmo sem ter visto nada. O desejo do brinquedo, inato na criança como a sede de agir, não é para os seus uma oração permanente que eles atendem. Importa orar sempre que vale portanto a dizer. É preciso desejar sempre as coisas eternas, as coisas do tempo que as favorecem, o pão cotidiano de toda a natureza e de toda oportunidade, a vida em todos os seus esplendores, terrestres e celestes. Aplique este comentário à oração ativa do estudo e entrará em considerações extremamente preciosas. O pensador é um consagrado, entretanto é um pensador em atividade apenas por algumas horas. Carlyle dizia: acho que nenhum literato consagrou à literatura 1/5 do seu tempo. Já que a maior parte de sua vida transcorre num nível mediano ou baixo, é preciso que o homem das alturas desça e incline-se. Que lucro, se conseguir não se dobrar completamente. Como a oração pode durar o tempo todo, já que é um desejo e o desejo permanece, porque o estudo não poderia durar o tempo todo, sendo também um desejo e um apelo da verdade. O desejo de saber define nossa inteligência como potência vital. Instintivamente queremos conhecer, como queremos pão. Se a maioria dos homens apega-se a desejos mais terrenos, o pensador tem isto de particular: o desejo de saber o absorve. Por que não fazer esse desejo trabalhar, fazê-lo trabalhar, digo, constantemente, como um curso de água em que se instalaram turbinas? É possível fazê-lo, e a psicologia o prova, bem como a experiência. O cérebro trabalha o tempo todo, as turbinas que exijo existem, giram, acionam um sistema de engrenagens do qual surgem as ideias como as centelhas de um dínamo em seu máximo rendimento. Os processos nervosos encadeiam-se numa série contínua e não param, como os movimentos do coração e o sopro em nossos pulmões. O que falta para usar em favor da verdade é essa vida permanente, unicamente disciplina. Os dínamos têm que estar conectados às turbinas à corrente. O desejo de conhecer tem que acionar regularmente, e não uma vez ou outra, o funcionamento cerebral consciente e inconsciente. A maior parte de nossa atividade nervosa não serve para nada, pois não é captada. Na verdade, não podemos captá-la toda, pois nosso poder sobre ela é relativo e, se forçarmos o rendimento, quebraremos a máquina. Mas o que é possível só é desejado por muito poucos. O hábito tem nisso um grande peso. Se for bem montada, essa máquina girá como uma segunda natureza, e é aqui que entram nossos conselhos práticos. Tudo o que puderes, diz São Tomás ao homem de estudos, procura conservar na arca do espírito, como quem anseia encher um cântaro. Voltaremos a essa comparação, que poderia gerar equívocos, mas trata-se aqui do cuidado em adquirir, e não do modo de fazê-lo. O que importa ao homem da verdade é compreender que a verdade está em todo lugar, e que ele não deixe de aproveitar esse fluxo contínuo para ativar sua alma. A sabedoria clama nas ruas, diz a Bíblia, levanta a sua voz nas praças, prega a entrada dos lugares ruidosos, as portas da cidade faz ouvir suas palavras. Até quando, ignorantes, amareis vossa ignorância? Convertei-vos, e eu espalharei sobre vós meu espírito. Estendo minha mão e ninguém me dá atenção. Esse veemente apelo da verdade, quando atendido, amplia um espírito e o enriquece mais que muitas horas de trabalho. Estas continuam sendo necessárias, mas a luz que nelas se concentra expande-se de tal modo que cobre quase toda a vida,
surge uma corrente que ilumina os resultados do pensamento difuso e retorna a ele para lhe dar uma orientação, um alcance habitual e, por conseguinte, fecundidade. Veja o que acontece quando você deseja mobiliar um apartamento. Até então, não pensava em móveis, a ponto de, circulando pelas ruas de Paris, onde, de cada 4 lojas, uma é um antiquário, você nem sequer os via, suas formas não chamavam sua atenção, você ignorava as tendências da moda, as chances de encontrar algo interessante, a especialidade de cada quarteirão, os preços, etc. Ao contrário, quando seu espírito é despertado pelo desejo, tudo o atrai, tudo o detém. Paris torna-se um imenso magazine, e você descobre em 8 dias o que levaria uma vida inteira para aprender. A verdade está mais disseminada que os móveis. Ela clama nas ruas e não nos abandona quando abandonamos. As ideias estão nos fatos, estão também nas conversações, nos acasos, nos espetáculos, nas visitas e nos passeios, nas leituras mais banais. Tudo contém tesouros, porque tudo está em tudo, e um certo número de leis da vida ou da natureza governam tudo mais. Newton teria descoberto a gravitação se sua atenção ao real não lhe tivesse advertido e preparado para perceber que as maçãs caem como os mundos. As leis da gravidade dos espíritos, as leis sociológicas, filosóficas, morais e artísticas também são aplicáveis a tudo. Um grande pensamento pode nascer a partir de qualquer fato. Em toda contemplação, seja de uma mosca ou de uma nuvem que passa, há uma oportunidade de infinitas reflexões. Qualquer raio de luz pode levar ao sol, qualquer caminho aberto é um corredor que conduz a Deus. Ora, poderíamos captar essas riquezas se estivéssemos presentes. Olhando para tudo em espírito de inspiração, veríamos em tudo lições, profecias da verdade ou confirmações, prenúncios e consequências. Mas em geral não estamos presentes, ou não prestamos atenção. Todo mundo olha o que eu olho, dizia Lamennais a Saint Malo, diante de um mar tempestuoso, mas ninguém vê o que eu vejo. Criei o hábito de estar presente a esse jogo do universo material e moral. Aprenda a ver. Confronte o que se oferece a você com as suas ideias familiares ou secretas. Não veja numa cidade unicamente suas casas, mas a vida humana e a história. Que um museu não lhe apresente quadros, mas escolas de arte e vida, concepções do destino e da natureza, orientações sucessivas ou diversas da técnica, do pensamento inspirador, dos sentimentos. Que um ateliê não lhe fale somente de ferro e de madeira, mas da condição humana, do trabalho, da economia antiga e da moderna, das relações entre as classes. Que as viagens ensinem-nos sobre a humanidade, que as paisagens evoquem aos seus olhos as grandes leis do mundo, que as estrelas lhe falem das durações incomensuráveis, que os seixos da estrada sejam para você o resíduo da formação da terra, que a visão de uma família desperte em você a visão das gerações, e que uma simples visita ensine-lhe sobre a mais alta concepção do homem. Se não conseguir ver dessa maneira, não se tornará ou não será mais que um espírito banal. Um pensador é um filtro em que a passagem das verdades deixa sua melhor substância. Aprenda a escutar, e escute sempre, seja o quem for. Se é nos mercados, como queria Malherbe, que se aprende a própria língua, é também nos mercados, ou seja, na vida corrente, que se aprende a língua do espírito. Uma multidão de verdades circula nos mais simples discursos. Uma única palavra ouvida com atenção pode ser um oráculo. Um camponês é às vezes muito mais sábio que um filósofo. Todos os homens se unem quando mergulham no fundo de si mesmos. E se alguma impressão profunda, um retorno instintivo ou virtuoso à simplicidade original, afastar as convenções, as paixões que normalmente desviam-nos de nós mesmos ou dos outros, ouvimos sempre um discurso divino quando um homem nos fala. Em cada homem está todo o homem, e uma profunda iniciação pode nos vir daí. Se você é um romancista, não sente o que pode extrair disso. O maior dos romancistas forma-se na soleira das portas, o menor, na Sorbonne ou nos salões. Apenas, em vez de se misturar, o grande observador preserva-se, vive em si mesmo, eleva-se, e a vida mais ínfima surge-lhe como um grande espetáculo. Ora, o que busca o romancista pode servir a todos, pois todos têm necessidade dessa experiência profunda. O pensador não é verdadeiramente um pensador se não encontra no mais leve estímulo exterior a ocasião de um ímpeto sem fim. Seu caráter consiste em guardar por toda a vida a curiosidade da infância, a vivacidade de suas impressões, sua tendência a ver tudo sob o ângulo do mistério, sua venturosa faculdade de encontrar em tudo fecundas surpresas. E fique especialmente atento quando tiver a felicidade de conversar com alguém que sabe e que pensa. Que tristeza ver homens de elite tão pouco úteis a seus conhecidos. São praticamente identificados com os simplórios. Toma-se deles o que tem de comum, não o que tem de raro. Há neles um tesouro,
e fica se brincando com a chave em vez de abri-lo. Ri-se às vezes da sua falta de jeito, das pequenas esquisitices de quem vive em abstrações. E isto não tem nada de mais. Mas o que é uma tolice é tomar um ar de superioridade e ignorar o que há de grandioso neles. Os grandes valores são bastante raros para serem deixados assim sem proveito. Eles aproveitam-se de si mesmos, e todo mundo aproveita-se deles sem perceber. Mas quem o percebe pode receber uma instrução e um ímpeto que talvez determinem toda uma existência. Muitos santos, muitos líderes, exploradores, cientistas, artistas, chegaram a ser o que foram por ter encontrado uma personalidade eminente e ter escutado a voz de uma alma. Os ecos desse apelo mudo ressoaram neles até o fim de suas vidas, e era um clamor que os levava adiante. Uma invisível corrente os carregava. A palavra de um grande homem, como a de Deus, é muitas vezes criadora. Disse que os grandes homens só são grandes depois de morrerem. A maioria não os reconhece. Talvez alguém que tem o valor de um Descartes esteja sentado ao seu lado, e você não o escuta, não o interroga. Discute com um espírito belicoso, corta-lhe a palavra para dizer baboseiras. E mesmo que ele não tenha uma tal estatura, sendo porém um grande espírito, por que você deixa que ele oculte ou carregue silenciosamente sua riqueza? Observando e escutando, não falo em leituras porque voltaremos a elas. Você aprenderá a refletir, fará seu e adaptará às suas necessidades o que tiver adquirido. As grandes descobertas são fruto da reflexão sobre fatos comuns a todos. Muitos passaram por algo milhares de vezes sem nada a ver, e um dia, o homem de gênio observa as relações que há entre o que ignoramos e isso que estava na nossa cara minutos atrás. Que a ciência senão a lenta e sucessiva cura de nossa cegueira. É verdade que a observação precisa ser preparada pelos estudos e pelas soluções anteriores. Quem busca, encontra. A quem tem é que será dado. Por isso falei de um vai-vem entre as luzes interiores e as exteriores. É preciso que o espírito esteja numa perpétua disposição para refletir, e numa perpétua disposição para ver, para ouvir, para apanhar em pleno voo, como o bom caçador, a ave que surge. Sejamos ainda mais precisos, e digamos que esse despertar do espírito pode ser de proveito não apenas para a cultura em geral, mas também para a nossa especialidade, para nosso estudo atual, para o trabalho que estamos desenvolvendo. Leve seus problemas consigo. O cavalo de aluguel faz seu percurso e volta para a baia. O corcel livre tem sempre as narinas ao vento. Já que a verdade está por toda parte e que tudo está relacionado, por que não estudar cada questão em contato com o que lhe está próximo? Tudo deve alimentar nossa especialidade. Tudo deve testemunhar a favor ou contra nossas teses. O universo em grande parte o que fazemos dele. O pintor vê por toda parte formas, cores, movimentos, expressões. O arquiteto, equilíbrio de massas. O músico percebe os ritmos e os sons. O poeta, ocasiões para metáforas. Um pensador, ideias em ato. Não há nisso nenhum particularismo estreito. É uma questão de método. Não se pode abarcar tudo. Reservando um espaço para livre observação, consagramos a uma investigação particular a atenção que nos sobra aí. Pensando sempre nisso, como Newton, recolhemos os elementos para uma obra. Ter sempre o pensamento atento. Eis o grande segredo. O espírito do homem é um ruminante. O animal olha ao longe, mastiga lentamente, recolhe um tufo aqui, uma folha colar, toma todo o campo para si, e também o horizonte, compondo com um o seu leite, com o outro sua alma obscura. Ensinam-nos a viver na presença de Deus. Não podemos também viver na presença da verdade? A verdade é como a divindade especial do pensador. Certa verdade particular ou certo objeto de estudo podem estar sempre diante de nós. Seria sábio, seria normal deixar o homem de estudos no seu escritório, e ter assim duas almas, a do trabalhador e a do bom vivante que circula. Esse dualismo não é natural. Leva a pensar que a busca da verdade é para nós um ofício, e não uma nobre paixão. Há um tempo para tudo, diz a Bíblia. 13 Eu concordo que não podemos evitar uma divisão, mas já que, de fato, pensamos o tempo todo, por que não utilizar esse pensamento em benefício daquilo que nos inquieta? Dirão que uma tal tensão é incompatível com a saúde cerebral e com as condições da vida. Muito bem, mas também não se trata de tensão, nem mesmo, ordinariamente, da vontade atual. Falei de hábito, falemos, se quiserem, de subconsciência. Nosso espírito tem o poder de funcionar sem nós. Por pouco que preparemos sua tarefa e tracemos levemente o trajeto dos canais em que suas correntes obscuras correrão. Se o desejo de saber estiver bem enraizado em você, se a paixão pela verdade estiver ardendo, se sua atenção consciente estiver frequentemente voltada para os fatos da vida que podem alimentar esse fogo e satisfazer aquele desejo,
Você fará de seu espírito um predador numa caça perpétua. Isso não será mais custoso. Ele obedecerá a uma nova natureza. Pensará tão facilmente em uma direção específica quanto outrora pensava ao acaso. Essa direção não é, sem dúvida, absoluta, e uma tensão excessiva seria absurda. Mas convém recusar o que podemos usando como desculpa o que não podemos. Esse é um imenso recurso. Você o empregará estabelecendo um pouco de disciplina em um trabalho cerebral que já acontece. Mas apesar de você ir de maneira anárquica, estruture esse trabalho, e seu cérebro será, também ele, um intelectual. Fazendo-o, perceberá que isso não é nada cansativo, e, ao contrário, economiza muito esforço. Os achados feitos assim ao sabor do olhar, sem terem sido procurados, simplesmente por nos termos decidido e treinado a não sermos cegos. Essas invenções, com frequência as mais felizes por serem espontâneas, encorajam muito o estudioso, mantêm-no atento e entusiasmado. Ele aguarda com alegria a hora do retiro em que poderá fixar e desenvolver suas aquisições. Muitas vezes obteremos assim um encadeamento difícil, o caminho que buscávamos em vão diante da escrivaninha, limitados por um ponto de vista de que não conseguíamos sair. O que não tinha relação direta com o trabalho conduziu a algo que estava nas profundezas. A ciência laboriosa será assim subitamente esclarecida. Saberemos para onde estamos indo e esperaremos para logo uma nova surpresa. Esse procedimento baseado no acaso harmoniza-se com as contingências cerebrais e com o trabalho obscuro da associação de ideias. Uma multitude de leis entram em jogo aqui, sem que haja uma lei que possa ser aplicada neste ou naquele caso, nesta ou naquela hora, e tudo isso realizando-se independentemente de nós, quero dizer, sem um ato da nossa vontade, apenas sob a influência do desejo que há na alma do pensador e que o qualifica. Como o jogo qualifica a criança, como o amor qualifica a mulher o que não exige a sobrecarga que se imagina. Uma mulher cansa, durante um passeio, de notar as homenagens que recebe, ou uma jovem cansa de procurar os momentos de alegria, ou um menino cansa de correr e pular. O espírito que busca a verdade por amor, não por obrigação, por uma tendência primeiramente instintiva, depois certamente cultivada, mas amorosamente, apaixonadamente, também não se cansará. Ele joga, caça, entrega-se a um esporte útil e inebriante, ama, e nada está mais distante disso do que o esforço distinto e voluntário das horas de concentração. Assim o sábio passeia por todos os tempos e em todos os caminhos com um espírito preparado para as aquisições que o vulgo negligencia. A mais obscura das ocupações é para ele o prolongamento da mais sublime delas. Suas visitas sociais são ricas investigações, seus passeios, explorações, suas audições e suas respostas silenciosas são um diálogo que em seu interior a verdade trava consigo mesma. Em todos os lugares seu universo interior confronta-se com o outro, sua vida com a vida, seu trabalho com o incessante trabalho dos seres. E quando sai do estreito espaço em que seu estudo concentra-se, tem-se a impressão não de que ele abandona a verdade, mas de que abre as portas para que o mundo lhe traga toda a verdade que vive no meio da sua agitação. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para mais vídeos, ative o sino de notificações. 2. O trabalho noturno. O padre Gratry recomendava com insistência que não se excluísse do trabalho permanente as horas de letargia e de trevas. Queria que fizéssemos à noite trabalhar. Esse conselho apoia-se sobre a psicologia e sobre a experiência. O sono é uma descontração, é a abdicação do querer consciente que não pensa mais em viver, não se propõe nenhum objetivo e encontra-se assim entregue em grande parte à natureza geral. Não é um símbolo gratuito o homem dormir deitado, próximo da terra, como se dissesse à natureza, recebe-me, já lutei o suficiente contra as tuas potências, combati, em pé, teu determinismo nivelador, a equalização das forças, que é a lei deste mundo perecível, contrapus o sobressalto da vida, rendo-me, agora, até a hora de recomeçar a luta. Estando a vida ardente assim suspensa, tendo a correia de transmissão do motor passado da liberdade individual à liberdade das forças cósmicas, surge um novo funcionamento que tem suas próprias leis, que segue por caminhos ignorados pela consciência desperta e realiza combinações estranhas às vontades e aos caprichos conscientes. Nossas forças interiores agrupam-se, nossos pensamentos organizam-se, produzem-se inter-relações. A energia abandonada pela ação é empregada sem esforço. Saber utilizar esse trabalho sem perturbar os seus ritmos é uma nova riqueza para o pensador. Não se trata de vigiar. Ao contrário, o sonâmbulo é um mau trabalhador. Já postulamos quanto a esse ponto a obediência à higiene geral, que deveria, para o homem de estudos, ser ainda mais exigente. Mas o próprio sono é um trabalhador,
um colaborador do trabalho diurno, é possível domesticar suas forças, utilizar suas leis, aproveitar essa filtragem, essa clarificação que se opera no abandono da noite. Um trabalho cerebral começado, uma ideia esboçada, ideia que um incidente interno ou externo tinha impedido de eclodir completamente onde encontrar seu lugar natural. Desenvolve-se agora e engrena-se. Não perca essa ocasião, recolha, antes que ela torne a mergulhar na noite mental, essa claridade que lhe pode ser de ajuda. Como apossar-se dela? Em certas ocasiões, nenhum procedimento especial é necessário. Ao despertar, encontramos já pronta e bem registrada a colaboração do sono. O trabalho da vigília surge sob uma luz mais clara, um novo caminho, uma região ainda virgem abre-se à nossa frente, relações de ideias, de fatos, de expressões, uma feliz comparação, uma imagem luminosa, um trecho inteiro, talvez, ou todo um plano de realização terão surgido. O todo apresenta-se, bem lúcido, bastará utilizar, a seu tempo, o que Hipnos dignou-se fazer para você. Mas normalmente não é isso que acontece. A natureza não está às nossas ordens, segue seu caminho, seu rio contém ouro, mas cabe a nós recolher e não deixar perder-se o que carregam suas opulentas correntes. Com frequência brilharão luzes durante uma insônia de alguns minutos, ou até de um segundo. É preciso fixá-las. Confiá-las ao cérebro descontraído é como imprimi-las na água. Há grandes chances de que pela manhã não reste nem o vestígio de um vago incidente. Então faça algo melhor. Tenha à mão um bloco de notas ou uma caixa de fichas. Faça uma anotação sem despertar muito, sem acender a luz, se possível, e depois volte às suas sombras. Aliviar assim o pensamento talvez até favoreça o sono em vez de perturbá-lo. Se você disser, eu me lembrarei, quero lembrar-me, essa vontade será mais inimiga do sono que um rápido rabisco. Recorde-se de que o sono é uma descontração do querer. Em outras ocasiões, será de manhã, ao acordar, que as luzes virão. Você abre os olhos, e é como se o olhar interior também se abrisse, iluminando um mundo novo. A Terra girou, os céus da inteligência não têm o mesmo aspecto, brilham novas constelações. Olhe bem para esse espetáculo inédito e não demore a fixá-lo em linhas gerais. Anote seus traços mais expressivos, os seus contornos, o suficiente para expor os detalhes quando tiver tempo para retomá-lo. Todo pensador experimenta esses momentos de lucidez matinal às vezes surpreendentes, diríamos até miraculosos. Tratados completos já vieram à luz assim, depois de uma longa e penosa série de estudos intrincados, em que o autor tinha o sentimento de estar perdido numa floresta, sem clareiras nem perspectivas. Invenções foram feitas assim. Elementos dispersos no espírito, experiências antigas ou conhecimentos que aparentemente não tinham nenhum interesse associaram-se, e questões foram subitamente resolvidas, pela organização espontânea de imagens mentais que representavam a ideia de sua solução. Vá depressa ao bloco de notas quando uma felicidade dessa espécie se apresentar. Aproveite enquanto a ideia está presente. Extraia, não acrescente nada por conta própria, sem nenhuma intervenção perturbadora, com uma atenção submissa à natureza do trabalho que está realizando. Puxe docemente a corrente que se formou, mapeie seus elos, as pequenas correntes acessórias que saem dela, marque as proporções, as dependências, sem nenhum cuidado de estilo. Refiro-me a um estilo estudado, pois pode acontecer que existam preciosos elementos de estilo nesse registro espontâneo. Quando a fonte estiver seca e parecer que a corrente de pensamentos novos foi inteiramente extraída, pare de escrever, mas não deixe de fixar por algum tempo os olhos sobre sua riqueza. Pode ser que ela ainda cresça, que a corrente traga novos elos, que as correntinhas multipliquem-se e subdividam-se. Tudo isso é tão precioso que nenhuma parcela deve se perder. É um trabalho poupado ao seu dia. À noite, excelente colaboradora, presenteou-lhe sem nenhum esforço de sua parte com uma jornada de 24 horas completas, de semanas, talvez, que seriam necessárias para lapidar com o esforço da vontade a luxuosa joia que ela lhe deu. Entretanto, o cuidado de recolher não é suficiente. O sono, que trabalha por conta própria, trabalha sobre uma matéria pré-existente, não cria nada, hábil em combinar e simplificar, em completar. Só pode operar sobre os dados da experiência e sobre o trabalho cotidiano. É necessário, portanto, preparar sua tarefa. Contar com ele é contar primeiro consigo mesmo. Os monges têm o costume, tão antigo quanto a piedade, de colocar, ao final do seu dia, como uma semente, nos sulcos da noite, seu ponto de meditação. Tem a esperança de encontrar, ao despertar, a semente já macia,
penetrada pela umidade da terra e talvez germinada, ela crescerá mais rapidamente no solo da reflexão e da graça. Sem renunciar a essa prática, que merecia generalizar-se entre os cristãos, podemos acrescentar-lhe a semeadura da noite pelo trabalho. A terra humana é rica, duas sementes conviverão sem conflitos. Leve consigo, quando for dormir, e confie a Deus e a alma a questão que o preocupa, a ideia que demora a desdobrar suas virtualidades, ou mesmo que permaneça inerme. Não faça nenhum esforço que retarde o sono. Ao contrário, repouse neste pensamento: o universo trabalha para mim, o determinismo é escravo da liberdade e, enquanto eu descanso, girará seu moinho. Posso dispensar meu esforço, os céus giram, e girando fazem com que se movam em meu cérebro delicadas engrenagens que eu talvez falsearia. Eu durmo, a natureza vela, Deus vela, e recolherei amanhã um pouco do seu trabalho. Nessa calma disposição, relaxará plenamente, mais que na inquietude de um amanhã sem nenhum auxílio, sobretudo mais que nesse retorno, tão frequente à noite, dos tormentos da jornada, tormentos que uma semiconsciência aumenta, que envenenam a noite e que pela manhã ainda estarão lá para servir-lhe sua porção de amargura. Assim como um trabalho doce e regular harmoniza o dia, o trabalho inconsciente da noite pode verter nela a paz e afastar as divagações, as loucuras estafantes e pecaminosas, os pesadelos. Tome docemente uma criança pela mão, sua turbulência o quieta-se. Não estou, portanto, preconizando uma sobrecarga, a confusão do dia com a noite. Não, é preciso dormir. Um sono reparador é indispensável. Mas digo-lhe que a noite, enquanto noite, pode por si mesma trabalhar, que ela aconselha, que o sono, enquanto sono, é um útil artesão, que o repouso, enquanto repouso, é também uma força. É segundo sua própria natureza, e não por uma violência à sua constituição, que devemos empregar seus auxílios. O repouso não é uma morte, é uma vida, e toda a vida dá seu fruto. Podendo colhê-lo você mesmo, não deixe para os pássaros noturnos os frutos do sono. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para mais vídeos, ative o sino de notificações. 3. As manhãs e as noites. Daí a extrema importância, tanto para o trabalhador quanto para o religioso, do início e do final dos dias. Não podemos preparar, vigiar, concluir as horas de repouso com uma alma atenta se deixamos ao acaso as que lhes são contíguas. A manhã é sagrada. De manhã, a alma renovada olha para a vida como de uma curva de onde avistasse a estrada inteira. O destino está no horizonte. Nossa tarefa é retomada. É o momento de avaliá-la uma vez mais e de confirmar, por um ato expresso, nossa tríplice vocação de homens, de cristãos e de intelectuais. Felipe, lembra-te de que és um homem. Essa frase que o escravo macedônio disse para seu mestre nos é dita pelo dia quando, abrindo nossos olhos, evoca as luzes da alma. Um homem, digo eu, não em geral, mas qualificado para uma tarefa precisa. Um homem que está aí, diante de Deus, como um fato singular, original, e, por pequeno que seja, o único que pode ocupar seu próprio lugar. Não irá esse homem, ao sair das horas de inconsciência, renovado e como que renascido, considerar o conjunto de sua vida com um rápido olhar, marcar o ponto em que se encontra, compor a jornada que começa e caminhar resolutamente, com o espírito iluminado para sua nova etapa. Tal será o esforço combinado do despertar, da oração da manhã, da meditação, e sobretudo da missa, se houver a possibilidade de assisti-la ou a alegria de celebrá-la. O despertar deve ser um sursum corda. Dizer uma fórmula cristã nesse momento é uma excelente prática. Dizê-la em voz alta é melhor ainda, pois, como sabem os psicólogos, nossa voz sugestiona-nos e representa para nós o papel de um duplo. Este é um escravo que não podemos negligenciar, tem autoridade sobre o eu, é o eu, e sua voz soa com o estranho império de alguém que é simultaneamente ele mesmo e outro. Ensinamos as crianças a dar seu coração a Deus. O intelectual, que nisto é uma criança, deve também dar seu coração à verdade, recordar que é seu servo, repudiar os inimigos dela que vivem em seu interior, amar, para que retornem a ela, seus inimigos externos, e consentir nos esforços que a verdade lhe pede para a jornada atual. Segue-se oração. O padre Gratry aconselha o intelectual a dizer a prima, 4 tendo por complemento, à noite, as completas, nada mais belo, de fato, nada mais eficaz, mais auspicioso. A maioria das orações litúrgicas são obras-primas, são amplas e doces como o nascer e o pôr do sol. Experimente, você não poderá dizer outra coisa delas. Toda a verdadeira vida está lá, toda a natureza, e o trabalho será assim preparado como se fosse uma viagem iniciada numa baía inundada de sol. Seja qual for sua escolha,
A oração do intelectual deve sublinhar de passagem o que se relaciona com sua situação, tirar disto um proveito e compor assim o bom propósito que o trabalho cristão realiza. Ato de fé nas altas verdades que sustentam a ciência. Ato de esperança no socorro divino para iluminar e sustentar nas virtudes. Ato de amor àquele que é infinitamente amável e àqueles que nosso estudo quer aproximar dele, um Pai Nosso, a fim de pedir junto com o pão o alimento da inteligência, uma Ave Maria, dirigida à mulher vestida de sol, vitoriosa contra o erro e contra o mal. Nessas fórmulas e noutras, o intelectual reencontra-se, evoca a sua tarefa e, sem separar sua especialidade da vida cristã em seu conjunto, pode beneficiar-se do que está previsto para ele providencialmente depositado no tesouro comum. A meditação é tão essencial ao pensador que não é preciso retomar seu elogio. Já louvamos o espírito de oração, onde ele se alimentará melhor do que nessas contemplações matinais, em que o espírito descontraído, ainda não tomado pelos cuidados do dia, conduzido e levado pelas asas da oração, sobe facilmente a essas fontes da verdade que o estudo capta com tanta dificuldade. Se puder assistir à Santa Missa, se puder celebrá-la, não será arrebatado pelas amplidões que ela contém. Não verá, do alto do Calvário novamente erguido, do alto cenáculo onde a última ceia é renovada, a humanidade reunir-se ao seu redor. Essa humanidade com que você não pode perder o contato, essa vida que as palavras do Salvador iluminam, essa indigência que sua riqueza socorre e que você deve ajudá-lo a socorrer, esclarecer, salvar, salvando assim a si mesmo. A missa coloca-o verdadeiramente num estado de eternidade, no espírito da Igreja Universal, e no ite missa este. 5. Você estará pronto a ver uma missão, um envio do seu zelo à desnudez da terra ignorante e alienada. Amanhã impregnada com todo esse orvalho, renovada e vivificada por essas brisas espirituais, não pode deixar de ser fecunda. Aborde-a com fé, prossiga com coragem, a jornada consumirá as provisões de luz da aurora, a noite chegará antes de se esgotarem as claridades, como o ano se encerra deixando nos celeiros as sementes para o ano seguinte. A noite, quão pouco sabemos comumente santificá-la, apaziguá-la, conformá-la para um sono reparador. Como ela é desperdiçada e poluída, como é desnorteada. Sobre o que fazem dela os homens que vivem dos prazeres, não insistamos. Seu caso não é o nosso. Mas veja essas pessoas sérias que denominamos de trabalhadores, negociantes, industriais, funcionários públicos, grandes comerciantes. Falo da maioria deles. Quando chega a noite, eles livres dos freios e, sem pensar em mais nada, entregando o espírito à dissipação que supostamente descontrai, jantando, fumando, jogando, conversando ruidosamente, correndo ao teatro ou aos bares, bocejando no cinema e jogando-se na cama descansados. Descansados, com efeito, mas como o violino cujas cordas foram todas afrouxadas. Que dificuldade, no dia seguinte, para afiná-las de novo. Conheço industriais que descansam lendo Pascal, Montaigne, Ronsard, Racine, acomodados em uma boa poltrona, com uma boa iluminação, aquecidos, com a família em silêncio ou conversando suavemente ao seu redor, vivem, depois de ter penado. Esse momento é só para eles. Esse é o momento do homem, depois que o especialista lutou, com a cabeça e o coração, contra 20 obstáculos. Um intelectual, se não tem necessidade dessa compensação, tem grande necessidade dessa calma. Seu serão deve ser um recolhimento, seu jantar uma leve refeição, sua diversão a fácil ordenação do trabalho daquele dia e a preparação do trabalho do dia seguinte. Precisa de suas completas, tomas aqui no sentido figurado, que completam e que inauguram, pois todo é complemento de um trabalho contínuo, como requeremos, é ao mesmo tempo um começo e um término. Fechamos para reabrir. A noite é o órgão de ligação entre os fragmentos diurnos cujo total perfaz uma vida. Pela manhã, é preciso começar logo a viver. Devemos dispor-nos para isso à noite, e também preparar o sono que virá unificar, à sua maneira, os labores conscientes. Não importa o que pense a ilusão apaixonada e interessada daqueles que acham que o homem deve preservar algo do bom vivante. Dissipação não é repouso, é esgotamento. O repouso não pode consistir na disseminação das forças. O repouso é um recuo para longe do esforço, em direção às suas fontes. É uma restauração, não um desperdício insensato. Sei bem que gastar é às vezes adquirir. Trata-se então de esportes, de recreação, e devemos exigir, não apenas tolerar, essa descontração ativa. Mas esse não é o ofício normal da noite. Para a noite, há um duplo repouso, um espiritual, outro físico, o repouso em Deus e o repouso na maternal natureza. Ora, o primeiro é dado pela oração, quanto ao outro, o repouso do corpo,
já que ele precede o repouso mais completo do sono, deve conduzir a este. Devemos entregar-nos, à noite, aos ritmos suaves cujo modelo é a respiração noturna. Deixar que se exerçam em nós os determinismos fáceis, que os hábitos substituam as iniciativas, que o convívio familiar substitua o esforço da atividade intensa. Em uma palavra, deixar de querer, de certa maneira, para que a renúncia da noite comece. Esta é a sabedoria. E a sabedoria se reconhecerá na estrutura dessa vida atenuada, dessa semi-atividade que se vai aquietando. A família terá sua parte nisso. Uma suave conversação selará a união das almas. Fala-se das impressões recebidas, dos projetos concebidos, confirmam-se as visões, as finalidades. Encontra-se um consolo para o declínio do dia, reina a harmonia, e estará celebrada uma digna vigília para a festa que cada novo dia deve ser para o cristão. Uma pessoa adormecida fica frequentemente, sem o saber, na posição em que esteve outrora no seio de sua mãe. É um símbolo. O repouso é um retorno às origens, origens da vida, origens da força, origens da inspiração. É uma renovação. O recolhimento geral da noite tem essa significação. Ora, revitalizar-se não pode ser agitar-se. É como refugiar-se, fornecer a seiva humana, por sua concentração pacífica, uma renovação de seu vigor. É restaurar em nós a vida orgânica e a vida sagrada por uma boa descontração, pela oração, pelo silêncio e o sono. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para mais vídeos, ative o sino de notificações. 4. Os momentos de plenitude. Chegamos agora ao que não é mais preparação, prolongamento, descontração utilitária, repouso que visa o trabalho, mas trabalho propriamente dito e tempo consagrado à concentração estudiosa, ao esforço pleno. Por isso chamaremos esses ápices de nossa vida intelectual considerada sob o aspecto de sua duração de os momentos de plenitude. A maior parte deste opúsculo visa determinar o emprego desse tempo. Devemos, portanto, tratar aqui de estruturá-lo em si mesmo, de ajustá-lo, de preservá-lo, de proteger a cela interior da invasão que a ameaça. Como os momentos de nossa vida têm um valor muito desigual, e para cada um de nós a partilha desses valores obedece a leis diferentes, não podemos estabelecer uma regra absoluta, mas devemos insistir sobre o tema. Estude a si mesmo, leve em conta o que é a sua vida, o que ela lhe permite, o que favorece ou interdita, o que ela mesma propõe para suas horas de fervor. Elas terão lugar pela manhã, à noite, um pouco pela manhã e os outro pouco à noite. Somente você pode decidi-lo, pois somente você conhece suas obrigações e sua natureza, das quais depende a estrutura que devem ter suas jornadas. Quando alguém só dispõe de poucas horas e elas podem ser livremente dispostas, parece que amanhã deve ter a preferência. O sono reparou suas forças, a oração deu-lhe asas, a paz reina ao seu redor e o enxame das distrações ainda não começou. Mas, para alguns, pode haver contraindicações. Se o sono é difícil, o período da manhã pode ser ansioso e entorpecido. Ou então falta a solidão. Aguarda-se então as horas de isolamento. Seja como for, feita a escolha, trata-se de organizar os momentos escolhidos e de organizar-se para explorá-los integralmente. É preciso tudo prever, para que nada venha atrapalhar, dissipar, reduzir ou enfraquecer esse tempo precioso. Visando sua plenitude, exclua as preparações longínquas, tome todas as disposições úteis, saiba o que pretende fazer, e como. Reúna os materiais, as notas, os livros. Não se perturbe com ninharias. Além disso, para que esse tempo seja preservado e verdadeiramente livre, que o seu despertar seja pronto, pontual, sua alimentação, leve. Fuja das conversas vãs, das visitas inúteis. Limite a correspondência ao estritamente necessário. Apenas passe os olhos pelos jornais. Essas prescrições, que já demos para a salvaguarda de toda a vida de estudo, aplicam-se sobretudo ao que é o seu centro. Estando assim tudo disposto, tudo previsto, logo você estará pronto para o trabalho, poderá dedicar-se inteiramente a ele, absorver-se e levá-lo adiante. Sua atenção não será distraída, seu esforço não será dividido. Fuja sobretudo do trabalho feito pela metade. Não imite aqueles que ficam um longo tempo diante da escrivaninha com atenção frouxa. É melhor restringir o tempo e usá-lo em profundidade, aumentando seu valor, que é o que importa. Faça alguma coisa ou então não faça nada. O que decidir fazer, faça-o ardentemente, com afinco, de modo que o conjunto da sua atividade seja uma série de vigorosas retomadas. O trabalho pela metade, que é um repouso pela metade, não favorece nem o repouso nem o estudo. Invoque então a inspiração. Se a deusa nem sempre responde, ela é sempre sensível aos esforços sinceros. Não se trata de tensionar-se em demasia, mas de orientar-se, de visar o objetivo e de retirar do campo visual,
como um atirador, tudo que não é o alvo. Renove o espírito de oração. Esteja em estado de eternidade, o coração submisso à verdade, o espírito sob as grandes leis, a imaginação aberta como uma asa, seu ser inteiro sentindo acima as estrelas silenciosas, mesmo durante o dia, quando elas não estão visíveis. Sob os seus pés, lá embaixo, estarão os ruídos da vida, você nem os perceberá, ouvirá somente o canto das esferas, que no sonho de Scipion simbolizam a harmonia das forças criativas. Abrir-se assim à verdade, abstrair-se de todo o resto, e, se me permite a expressão, comprar uma passagem para um outro mundo, é o verdadeiro trabalho. É disso que falamos quando dizemos que 2 horas por dia bastam para uma obra. Evidentemente é pouco, mas preenchidas todas as condições, isso de fato basta e vale mais que as pretensas 15 horas de que tantos tagarelas se vangloriam. Certos algozes do trabalho atingiram mesmo cifras fabulosas. Seu caso é o que poderíamos chamar de uma feliz monstruosidade, a menos que seja uma ruinosa loucura. Os trabalhadores normais avaliam que podemos dedicar, de forma contínua e realmente fecunda, de 2 a 6 horas. A questão principal não está aí, está no emprego do tempo, está no espírito. Quem conhece o valor do tempo sempre tem o quanto precisa, não podendo aumentá-lo, eleva-o, e principalmente não encurta. O tempo tem uma densidade, como o ouro, vale mais uma moeda forte, bem cunhada e de liga pura, do que o estanho dilatado pelos golpes do malho. Nem tudo que reluz é ouro. Muitos contentam-se com as aparências, com velheidades tumultuosas, falam sem parar e não trabalham nunca. Note-se que uma sessão de trabalho profundo não pode ser mais uniforme do que a vida intelectual em seu conjunto. Proporcionalmente, tem as mesmas fases que ela, vai se intensificando pouco a pouco, às vezes penosamente, chega a seu máximo, depois declina. É um ciclo completo, com sua fresca manhã, seu meio-dia ardente, seu entardecer. Temos que ser o Josué dessa tarde para que a batalha, sempre curta demais, possa prosseguir. Voltaremos às condições dessa claridade protegida. Por ora assinalo apenas esta: defender a solidão com um rigor que não condescende com nada. Se você tem deveres, dê-lhes o tempo devido. Se tem amigos, combine encontros oportunos. Se pessoas inconvenientes vierem procurá-lo, feche-lhes gentilmente a porta. É essencial, durante essas horas sagradas, não somente que você não seja atrapalhado, mas que garanta que não será, que tenha uma segurança completa disso, que lhe permita uma atenção proveitosa. Um luxo de severas precauções nunca será demais. Que Cérbero esteja à sua porta. Toda exigência externa repercute no interior e pode roubar de seu espírito preciosas descobertas. Quando os semideuses se vão, chegam os deuses. 6. Note apenas que essa solidão completa, o único clima favorável ao trabalho, não deve ser tomada materialmente. Uma presença pode dobrar sua quietude em vez de dissipá-la. Se tiver a seu lado um trabalhador igualmente ardente, um amigo absorvido em algum pensamento ou alguma ocupação harmônica com a sua, uma alma de escola que compreende o seu trabalho, que se une a ele, que apoia seu esforço com uma ternura silenciosa e com um ardor inflamado pelo seu, isso não é mais distração, é um auxílio. Em certos dias, nas bibliotecas públicas, sentimos o recolhimento penetrar-nos e envolver-nos por todos os lados como uma atmosfera. Uma impressão religiosa subjuga-nos, não ousamos distrair-nos, nem é possível declinar. Quanto mais tivermos a nosso redor esses adoradores que rendem ao verdadeiro um culto em espírito e em verdade, mais estaremos sós, diante do único verdadeiro, mais a contemplação nos será fácil e deleitável. O lar de um jovem casal, onde encontramos no escritório do esposo uma mesa ou a cesta de trabalho da esposa, onde o amor sabe planar e ficar em silêncio, deixando suas asas flutuarem ao vento dos nobres sonhos e da inspiração, também é uma imagem do trabalho. Na unidade da vida que um casamento cristão inaugura, há lugar para a unidade de pensamento e para o recolhimento que lhe é necessário. Quanto mais as almas irmãs estiverem juntas, melhor estarão defendidas do que lhes é exterior. Depois de bem compreendida e bem preparada, a solidão deve ser defendida obstinadamente. Não se deve dar ouvidos a ninguém, nem a amigos indiscretos, nem a familiares inconscientes, nem a transeuntes, nem mesmo a caridade. Não se pode ter caridade para com todos o tempo todo. Você pertence à verdade, seu culto é para ela. Excetuando-se os casos que nem se discute, nada deve prevalecer sobre a sua vocação. O tempo de um pensador, quando ele o emprega verdadeiramente, é, a rigor, uma caridade universal. Não o apreciamos de outra maneira. O homem da verdade pertence ao gênero humano tanto quanto a própria verdade,
Não receie ser egoísta ou isolar-se em prol dessa sublime e universal benfeitora dos homens. Saiba aliás agir de tal modo que seja afetuosamente absolvido por aqueles que estão sendo negligenciados e que às vezes sentem-se magoados por isso. Compre sua solidão. Pague suas liberdades usando de gestos delicados e de favores afáveis. O ideal é que seu recolhimento seja mais proveitoso para os outros que o convívio direto, ou pelo menos que lhes seja pouco oneroso. Pague o preço necessário, e que sua independência relativa tenha por contrapeso sua dependência absoluta quando os deveres se apresentarem.